Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comecemos o nosso serviço de busca à Santíssima Trindade, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A nossa liturgia será em 2 Coríntios. Peço que os irmãos abram a Escritura, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. A Escritura diz o seguinte, irmãos: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns de vós, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estamos já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem evitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelência glória. Porque se o que se desvaneceu tem sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servindo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se encontraram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar, irmãos? Vou pedir a bênção de Deus para o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, te rogar, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor receba o culto, Pai, que estamos prestando a Ti, ó Deus, que o Senhor fale através da Tua palavra, que há de ser dita e também há de ser exposta, que o Senhor comunique graça através da bendita Eucaristia, que o Senhor receba nossas preces, nossos louvores. Eu também te rogo, Pai, pelo culto que está sendo realizado, Deus, tanto lá em Camaragibe quanto em Arthur. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, teus servos, que estão na condição dos mesmos também, Pai. Abençoa, Pai, teu povo, protege teu povo de todo mal, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Resta os santos, irmãos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, pleno está os céus e a terra da tua glória. Glória seja a ti, Senhor. Vamos colocar de pé, vamos cantar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque
porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o vosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai no campo os rios, não fazem roupa para vestir, mas o vosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Podem sentar. 2 Coríntios, irmãos, 6, 14. 2 Coríntios 6, 14, até o verso 1 do capítulo 7. 2 Coríntios 6, 14, até o capítulo 7, verso 1. A Escritura diz o seguinte, irmãos: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, e a harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.
Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos ler a lei de Deus, irmãos, Êxodo 20. Lê a lei. Êxodo 20. A Escritura diz o seguinte, irmãos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não matarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Irmãos, mesmos assentados, cantemos, irmãos. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de não cansado, porque a sua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado, então, eu não mais ocultei. O meu Senhor e Rei, assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a sua
pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. O meu Senhor e Rei. Irmãos, 2 Coríntios 6, 14, 7 ao verso 1. Irmãos, Paulo vai dar algumas instruções aqui sobre o relacionamento do cristão. A Escritura diz o seguinte, irmão: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Então, veja só. Muitos daqueles que professam fé em Cristo têm arrumado confusão para as suas vidas. Primeiro, porque não obedecem às Escrituras. Segundo, por não obedecer às Escrituras, por não terem temor de Deus no coração, certo? Eles fazem o vídeo de mercador. Quando a gente olha as Escrituras, irmãos, aqui o verso 14, nós temos uma ordem que as Escrituras dão, que Paulo dá. Como é que deve ser, irmãos, o nosso relacionamento com ímpios? Certa vez eu já considerei isso com os irmãos, que eu até usei a ilustração do lastro, não é? Do lastro. E alguns não sabem o que é um lastro, então deixa eu tentar colocar da seguinte forma. Um lastro seria um espaçamento, certo? Você está aqui, a outra pessoa está aqui. Então tem um espaçamento, que é como se fosse uma zona neutra. Tá? A Escritura estabelece que entre nós e os ímpios tem um espaçamento. Certo? Esse espaçamento, irmão, diz respeito à seguinte forma. Vamos lá, primeira pergunta. Será que é possível eu não ter nenhuma relação, qualquer que seja, com o ímpio? Lógico que não. O espaçamento. Entretanto, a Escritura diz que quando a coisa foge desse espaçamento aqui, você não pode ter. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Dentro do espaçamento, um médico, por exemplo, nós só vamos para médicos que professam a fé em Cristo? Você chega lá, a sua mulher precisa fazer uma consulta, não é? Nós que somos casados sabemos disso, a ginecológica, qualquer outra coisa, você vai, marca tal, mas você quando chega lá, você vai dizer: doutor, o senhor professa a fé em Cristo? Ninguém de sã consciência vai fazer isso. Você está com um dente para fazer uma extração, doutor, o senhor professa a fé em Cristo? Então, irmão, há certas coisas que estão dentro desse espaçamento aqui. Você, quando vai comprar um pão na padaria, você diz: o padeiro que fez esse pão professa a fé em Cristo? Você que está me vendendo esse pão professa a fé em Cristo? Não. Você não vai fazer isso porque está dentro desse espaçamento aqui. Entretanto, irmãos, há certas situações, certo? Que foge do espaçamento. Tá? Por exemplo, eu posso me casar com um ímpio? Não. Eu posso fazer comércio com um ímpio? Não. Eu posso ter uma parceria, ser sócio de um ímpio? Não. Fugiu do espaçamento. Entende?
Então, quando a Escritura diz o seguinte, irmão, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, porque comunhão dá a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, que a união do crente com o incrédulo, é porque estourou o espaçamento. Estourou o espaçamento. Muitos cristãos hoje em dia têm pago um preço caríssimo por não terem obedecido a palavra de Deus. Muitos cristãos hoje têm pago esse preço, não é? Por exemplo, quantos casais o marido vai para a igreja, a mulher está em casa. Uma mulher vai para a igreja, o marido está no bar. E eu não estou falando, irmão, daquela situação aonde, já depois de casados, Cristo chama um e não chama o outro. Eu não estou falando dessa situação, não. Eu estou falando de situação no qual ambos, entendeu? Estão namorando, certo? A igreja aconselha, o conselho aconselha, tem cuidado, não se mistura, é ímpio, não se pode ter relação com ímpio, não se pode ter sociedade com ímpio. Mas a pessoa fala, vem de mercado. Eu tenho considerado muito isso, irmão, com os irmãos adolescentes. Muito isso com os irmãos adolescentes. Às vezes, né, a adolescência está naquela idade dos hormônios, né, pulando, sabe? E às vezes, pastor, aí começa, né? É quase crente. Irmãos, deixa de besteira. Na Escritura só tem duas situações. Ou você é ímpio, ou você é crente. Não tem quase crente. Ou é ímpio, ou não é ímpio. Ou então, às vezes diz, pastor, mas eu vou, na nossa igreja não tem menina, né, pastor? Aí as irmãs tudo casadas, uma menina muito nova, eu vou pescar. Aí vai para a igreja mal assombrada, onde é pregado o falso evangelho, o evangelho antropocêntrico que cultua o homem. Aí você quer ver inferno, aí quando se casa, aí o marido diz, bora para a igreja? Que igreja? Aquela tua? Que o pastor prega, só faz ler Bíblia, não tem espetáculo, não tem show, não tem coral, não tem grupo de dança, não tem nada? Eu vou para a minha. Olha o jugo desigual aí. Olha o jugo desigual. Muitos se pagam, irmão, preço. Por desobedecer a palavra de Deus. Muitos têm pago o preço de não saber esperar no Senhor. Ou então, vou começar um negócio. Irmão. Aí depois está pedindo oração na igreja. Vai pedir oração na igreja, porque meu sócio fez um negócio errado aí, vendeu sem nota fiscal, comprou não sei o quê, e a empresa agora vai ser multada. Você está pagando o preço da desobediência. Está pagando o preço da desobediência. A Escritura diz, irmãos, que ligação há entre o santuário de Deus e o dos ídolos. Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitaria entre eles, seria o seu Deus e ele será o meu povo. Aí observe, irmão, a ordem das Escrituras. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Separai-vos. Separai-vos. Eu estava, volto a dizer, estava aqui no evangelismo, né? Eu estava até conversando com o Breno. Aí também eu acho que você também com o Márcio disso, né? Com os outros meninos. Com eles, né? Sobre essa questão de, às vezes, não. Volto a dizer, a esperteza da carne de muitos é tamanha que, volta para normalmente arrumar um namorado. Procura arrumar uma menina crente. Procura arrumar uma menina crente, temente a Deus. Se quiser dar, irmão, jeitinho da carne, se quiser fazer esperteza da carne, vai quebrar a cara.
Da mesma forma eu digo para vocês, irmãos. Tem muita gente hoje que está pagando um preço altíssimo. Altíssimo. Casamentos errados, negócios errados, por desobedecer a palavra de Deus. Preço altíssimo. Por desobedecer a palavra de Deus. Aí a Escritura diz, irmãos, tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Como é que eu vou aperfeiçoar a minha santidade no temor de Deus? Sabe como, meu irmão? Vivendo de acordo com a Escritura. Voltando para a Escritura, vivendo de acordo com a Escritura. A Escritura é meu norte, a Escritura é minha guia. Vivendo de acordo com a Escritura. Se eu não viver de acordo com as Escrituras, eu vou experimentar, irmãos, apesar da mão do Senhor. Eu vou experimentar apesar da mão do Senhor. E muitos têm experimentado apesar da mão do Senhor. Então, irmãos, vamos rogar a Deus, né, irmão? Vamos rogar a Deus que o Senhor Deus nos perdoe nossos pecados. Não é? Vamos rogar a Deus que Deus nos livre de cairmos nisto. Vamos pedir misericórdia a Deus, irmãos. E pedir a Deus sabedoria e discernimento. Para saber evitar, irmãos, essas armadilhas. O casal diz, ainda bem que eu estou livre disso aqui. Não, casal. Você pode estar livre no que diz respeito a contrair matrimônio com uma ímpia, que você já é casado. Mas você pode cair na besteira de fazer uma sociedade com ímpio. Sabe? E experimentar desgosto, experimentar a visitação paternal, ira paternal de Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus misericórdia. Que o Senhor Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor, Pai, na tua graça, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nós te obedecermos, ó Pai, a nós amarmos a tua santa lei, a nós seguirmos os teus preceitos, ó Deus, a nós, ó Pai, termos poder, Pai, sobre a nossa carne para dizer não para ela, para resistirmos às tentações, submetermos a Ti, ó Deus. Tem misericórdia da Tua igreja, ó Pai. Perdoa o pecado do Teu povo, ó Pai. Muitos, ó Deus, acabaram desobedecendo a Tua palavra, estão pagando um preço altíssimo, ó Deus. Preço de choro, preço de tristeza, de amargura. Que o Senhor, Pai, os perdoe seus pecados, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Pai. Eu te rogo também, Pai, pelo Teu povo, Pai, que está se reunindo-se agora em culto solene, lá em Arthur, também lá em Camaragibe. Que o Senhor perdoe o pecado do Teu povo, Pai. Abençoa, Pai, Teus santos, ó Deus. E também, ó Pai, eu quero te pedir, tá, ó Deus, pela Tua serva, Pai, a irmã Neide, que parece que está passando mal, Pai, e foi socorrida e levada para casa. Que o Senhor, Pai, abençoe Tua serva, Deus. Que o Senhor ajude Tua serva, Pai, e que ela não tenha, Pai, nenhuma necessidade, Pai, a mais, que ela possa estar se recuperando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E a Escritura vai dizer, irmão, lá em 1 João 9, né? Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o crente deve crer nisso. Pecado confessado, pecado perdoado. É outra coisa também, irmãos. Agora, irmãos, olha, triste coisa é quando um filho de Deus não vive de acordo com a palavra de Deus. Não é? Eu já contei aqui para os irmãos que há muitos anos atrás, uma irmã me procurou, e ela me procurou perturbada, né? Não, pastor, não sei o que, perturbada. Por que ela estava perturbada, né? Porque há muito tempo atrás, quando ela era ímpia, ela adulterou. Não é? E mesmo depois do marido ter perdoado ela na igreja, mas ela ainda se sentia suja. Sabe? E aí, irmão, nós temos um típico caso, sabe? Nós temos um típico caso de uma pessoa que não está crendo no que a Escritura diz. Porque se a Escritura fala, irmão, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo o nosso pecado e toda a nossa iniquidade, não há por que mais um crente que confessa pecado
entendeu? Ficar caindo nas armadilhas de Satanás. Não há porquê. Não há porquê. Entendeu? Não há porquê isso acontecer. Tá? Não há porquê isso acontecer. Então, se o crente confessa seu pecado, e Satanás chega e diz, tu pecaste, tu estás sujo, tu és imundo. Irmão, repreende em nome de Jesus. O que é que a Escritura diz? Você precisa basear a sua vida naquilo que a Escritura diz. E não ficar ressuscitando o pecado. E não ficar ressuscitando, sabe, dando ouvido a Satanás. Tá, irmãos? Vamos ler a Escritura. 2 Coríntios 4, irmão. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4. A Escritura diz o seguinte: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se pede que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandecer a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, e não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos cultuar a Deus de duas formas, né? Nós vamos cantar, não é? E também entregar nossos dízimos e nossas ofertas, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido,
ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, teus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu ao meio o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, levou por amigo alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todos os cantos que havia, esse assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Eu peço ao presbítero Jairo que peça a Deus graça e sabedoria, né? Para que o conselho saiba administrar os dízimos e as ofertas naquilo que a Escritura determina. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento do culto, que a tua igreja ela possa cultuar, Senhor, o benefício de oferta. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando os teus santos, que assim puderam cultuar, Senhor, e aqueles teus servos, Pai, que não puderam cultuar desta forma, Senhor, por falta de recursos. O Senhor tenha misericórdia deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Também te pedimos, Pai, que o Senhor dê sabedoria ao conselho, Senhor, para usar dízimo de oferta, segundo a tua palavra, estabelece, Senhor, para que não venhamos pegar contra ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eleve os seus corações. Nós elevamos ao Senhor, Demos graças a Deus. porque é certo e bom assim fazer. Amém, irmãos. Deus seja louvado. Podem sentar, irmãos. Mesmos assentados, irmãos. Responder a pergunta, né? No nosso catecismo, todos juntos, irmãos.
Qual é o dever que Deus exige do homem, irmãos? O dever que Deus exige do homem é a obediência à sua palavra revelada. Vamos novamente. Qual é o dever que Deus exige do homem? O dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. Isso aí, irmãos. Obediência à sua vontade revelada. É isso que Deus quer de nós, irmãos. A Escritura diz, né, irmãos, que Samuel tinha dado ordens específicas para Saul, não é? Que Saul devia, né, matar tudo dos amalequitas, absolutamente tudo, não é? E Saul chegou, né? E Samuel, melhor dizendo, chegou, né, para ver se Saul tinha obedecido a ordem, né? E quando chegou lá, a Escritura diz que Samuel ouviu, né, ungido de boi, ovelha. E Samuel chega para Saul e diz: por que tu não obedeceste? Aí Saul diz: não, é porque ó, eu aqui reservei o melhor para o Senhor e tal. E Samuel diz o seguinte para Saul: visto que rejeitastes a Deus, ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Hoje em dia, irmãos, as pessoas têm desobedecido descaradamente às Escrituras. Pessoas que se dizem crentes, cristãs, têm desobedecido descaradamente às Escrituras. Eu estou cansado, sabe, de quando eu estou falando das Escrituras para certas pessoas, né? A gente pega a palavra deles: olha, a Escritura diz isso, tu estás errado. Essa tua doutrina aí é anticristã, é herética. O cabra lê na Bíblia, olha para a tua cara e diz: está escrito, mas eu não creio. O que se pode dizer de uma pessoa dessa? Se está escrito, irmãos, é para se submeter. Se está escrito, é para se submeter. Mas não é isso que nós temos visto. Irmãos, 2 Coríntios 5, de 1 a 5. 2 Coríntios 5, de 1 a 5. Segunda Coríntios 5, de 1 a 5. Segunda Coríntios 5, de 1 a 5. A Escritura diz o seguinte: sabemos que, se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa, não feita por mãos, eterna, nos céus. E, por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Vamos cantar? Salmo 15. Quem vai morar, Senhor, no teu santo lar? Quem há de resistir nesse doce lar? Quem vive em retidão, quem a justiça faz e com a boca diz, palavra verás. Não peca ao falar, nem faz mal a outrem. Contra o vizinho não lança injúria má. Rejeita o homem vil, honra o que teme a Deus. Jura e não volta atrás, prejuízo tem. O seu dinheiro não presta-se à usura, nem o suborno quer
que me viverá. Irmãos, 2 Coríntios 5, né? De 1 a 5. A gente recita no credo, né, irmãos? Creio na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos ver hoje, irmãos, pela graça de Deus, não é? Trabalharmos sobre isto. Porém, antes de a gente começar a fazer a exposição do texto, eu quero considerar com os irmãos o seguinte. Há um teólogo chamado G.K. Billy, em sua obra monumental, O Templo e a Missão da Igreja, ele diz o seguinte: na passagem de 2 Coríntios 5, de 1 a 5, Paulo fala antecipadamente sobre a ideia de que os coríntios são um templo, um tema que abordará de forma explícita no capítulo 6. Não é? A tenda terrena se refere ao corpo mortal do crente, que acabará por sofrer corrupção. Depois da morte, porém, os cristãos terão um edifício da parte de Deus, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas. Isso se refere à sua futura ressurreição e transformação para se tornarem parte dos novos céus e terra, que, como vimos e ainda veremos mais, significa a mesma coisa que tornar-se parte do templo de Deus. A ideia de que ser revestido significa a ressurreição final fica clara no verso 4. Percebe-se que Paulo tem em mente a imagem de um templo, por causa da expressão não feita por mãos, que praticamente em todas as outras passagens é uma forma técnica de se referir a um novo templo escatológico. Além disso, as referências a edifício, casa, habitação ocorrem em outros textos paulinos em referência ao templo de Israel ou à igreja como templo. Embora o capítulo 5, de 1 a 5, retrata a futura forma consumada do templo, sua realidade já foi inaugurada, como revelou o trecho de 2 Coríntios 6, 16 a 18. Isso também fica evidente no contexto de 2 Coríntios 4, 16 a 18, e cuja ideia continua no capítulo 5, verso 1. Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Irmãos, o próprio Espírito é a evidência inicial dessa nova criação, em que se verifica a existência ressurreta e o estabelecimento permanente desse templo que está em nós. Bom, tendo considerado essas questões, irmãos, introdutórias, o que eu quero trabalhar com os irmãos hoje no sermão é a seguinte tese: esperança da vida cristã, esperança da vida eterna, melhor dizendo, para os cristãos. Esperança da vida eterna para os cristãos. Será que temos a esperança, irmão? Será que o crente tem esperança da vida eterna? Será? A primeira divisão do nosso sermão que eu quero trabalhar é sobre a certeza da glorificação. Certeza da glorificação. Vamos ver, irmãos, os versos 1 e 2. A Escritura diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa, não feita por mãos, eterna nos céus. E, por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, observe isso. Será que o crente, irmãos, pode ter essa certeza da glorificação? Será? Irmãos, primeiro, bora ver aqui esse verso. Primeiro, vamos ver essa palavra aqui, sabemos. Olha a Escritura, sabemos. Esse verbo aqui, lá no original, esse verbo, ele diz respeito, irmãos, a algo que começa, e esse algo que começou, ele tem desdobramentos. Algo que começa e tem desdobramentos. Então, pessoal, o que é que começou? Todos nós, quando fomos atraídos a Cristo, quando nós fomos chamados das trevas para a luz, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, quando nós começamos a ouvir as Escrituras, certo? Quando nós começamos a ouvir que o nosso destino é a glória, o nosso destino é a terra restaurada, o nosso destino é os céus, esse conhecimento ele deve ser um começo. No começo da tua vida cristã. E a Escritura fala, irmãos, que esse saber é algo que na vida do crente ele permanece. É algo que na vida do crente ele permanece. Agora é óbvio que
esse permanecer, esse desenrolar, ele vai estar muito relacionado onde esse crente frequenta. Porque, vamos lá, se alguém é chamado das trevas para a luz, mas vai para determinados lugares, onde não se tem ensino da Escritura, onde não se tem a palavra de Deus sendo lida, onde os crentes não são ensinados, é lógico que esse conhecimento dele não vai se desenvolver o quanto se desenvolve naqueles outros crentes que estão em igrejas onde se ensina a palavra de Deus, onde a Escritura é pregada. É lógico que você vai ter desnível. Entretanto, mesmo havendo esse desnível, esse saber, esse conhecimento é algo que começou e ele se desdobra. Então a pergunta é, que conhecimento é esse? É o conhecimento, irmãos, de ter discernimento que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Então observe, é o conhecimento que o crente tem que ter. Que conhecimento é esse? Se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ou seja, quando você morrer, o que é que o texto diz? Veja aí, irmãos, olhe para as Escrituras. Temos, olha o verbozinho aí, temos. A ideia desse verbo indica algo concreto, algo real e algo contínuo. Temos, o quê? Da parte de Deus, um edifício. Da parte de Deus, um edifício. Então a pergunta, irmão, a pergunta é da seguinte forma. Espera aí. Se eu morrer, eu tenho da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que quer dizer isso? O que é que Paulo está querendo dizer nesse verso primeiro aqui? Paulo está falando em casa, Paulo está falando em tabernáculo, Paulo está falando em edifício, Paulo está falando que é um edifício que não é feito por mãos, Paulo está dizendo que é eterna, e Paulo está dizendo que fica nos céus. O que quer dizer isso? Que conhecimento é esse que começou no começo da minha vida cristã e que continua se desenvolvendo? Que conhecimento é esse? Irmãos, é o conhecimento, irmãos, da glorificação. Entenda uma coisa. Quando nós somos atraídos, quando nós somos chamados das trevas para a luz, quando nós somos transformados em nova criação ou nova criatura em Cristo Jesus, certo? Todo crente, ele passa a ter duas naturezas. O ímpio só tem uma natureza. O crente, o cristão, tem duas naturezas. A velha natureza, carne, e a nova natureza. É justamente o fato do Espírito Santo morar em nós. E nós sermos regenerados. Certo? Quando nós morremos, essa nossa velha natureza, ela volta para o pó. Certo? Mas a nossa parte imaterial, certo? Que muitos chamam de espírito, outros chamam de alma, e a ideia aqui não é discutir se alma ou espírito, porque as palavras são sinônimas. Mas a nossa parte imaterial, ela vai para Deus. Só que observa uma coisa cá. Peraí, ela vai para Deus, mas a minha parte carnal, a minha parte terrena está aqui. Mas o ser humano, ele é um ser composto. Ele é um ser que possui um corpo, e ele é um ser que possui uma parte imaterial, um espírito. Se o corpo dele está aqui, e se o espírito está lá, então ele está separado. Mas qual é a esperança? O que quer dizer glorificação? Glorificação quer dizer, irmãos, que no último dia, quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, os espíritos daqueles que morreram com Cristo virão e os seus corpos serão ressuscitados e as duas partes que constituem o homem serão novamente unidas. E nós teremos um corpo glorificado. Então, de posse desse entendimento, bora para o texto, identificar quem é aqui. Vamos lá. Olha para o texto novamente.
sabemos que se a nossa casa terrestre, quer dizer isso, se o teu corpo, certo? Desse tabernáculo, dessa vivência tua, teu corpo hoje, se desfizer, morrer, temos da parte de Deus um edifício, temos da parte de Deus um novo corpo, casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, todo crente, ele vai ter sim um novo corpo e ele vai habitar sim com Deus. Então, isso é o estado de glorificação. Tá? Isso é o estado que nós aguardamos. Só que tem uma coisa bem interessante aqui, irmãos. Veja só, deixa eu ler isso aqui para vocês compreenderem melhor. O tabernáculo, na fala de Paulo, revela sua formação no Antigo Testamento. Uma tenda, como o fabricante de tendas bem sabia, é uma morada temporária que é facilmente desmontada. Acampamento de Israel, por exemplo, ele faz referência à tenda da congregação de Moisés. Nessa tenda, Deus falava com Moisés, face a face. Essa tenda terrena, que subsequentemente tornou-se o tabernáculo, era um reflexo da presença de Deus entre o seu povo, quando sua glória cobriu o tabernáculo. Então vamos lá. Tabernáculo, desse texto aqui, meu corpo, quando ele se desfizer, entendeu? Quando ele morrer, a vida acabou? A vida acabou? Não tem mais continuidade? O fim é a morte? Não. Um crente, ele tem essa esperança. O fim é a morte? Não. A morte, irmão, nada mais é do que a passagem para outra realidade. Qual é a outra realidade? A realidade nós temos, irmãos, um corpo incorruptível, onde não tem pecado, um corpo incorruptível, que não envelhece, que não morre, que não desvanece. Um corpo incorruptível. Corpo esse incorruptível, que não é feito por mãos. Ou seja, a ideia de não ser feito por mãos quer dizer, não é produto de uma relação sexual, mas é algo feito por Deus. É isso que todo crente aguarda. É isso que todo crente espera. Não tem, irmãos? É essa glorificação, é essa ressurreição final. Por exemplo, lá em Tessalonicenses, Paulo falando para os irmãos, né, que os irmãos não devessem ficar tristes a respeito daqueles que já morreram, Paulo vai dizer, olha, esses que já morreram, eles voltarão com Cristo. Esses que já morreram voltarão com Cristo. Tá? Então a esperança é essa. E aqueles, pastor, que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus, eles serão transformados, eles não passarão pela morte. Entretanto, entenda uma coisa, nós só entraremos no novo céu e na nova terra com o corpo restaurado. Ou seja, glorificado. De todos os eventos da salvação, aquele que nos falta acontecer é esse. Nós fomos eleitos na eternidade, Efésios capítulo 1. Nós fomos predestinados na eternidade, Efésios capítulo 1. Nós fomos chamados eficazmente, nós fomos regenerados, nós fomos adotados, nós fomos justificados, nós estamos em processo de santificação, só nos falta uma coisa, sermos glorificados. E essa certeza, irmãos, todo crente tem. Por isso que o verbo começa, sabemos, e a ideia desse verbo, lá no grego, lá no original, diz respeito a algo que começa e vai se desenvolvendo. Então eu volto a dizer, por exemplo, qual é a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus? Qual é a importância de nós estarmos debaixo da pregação? Qual é a importância de nós compreendermos as Escrituras? Porque esse conhecimento ele vai aumentando em nós e vai gerando sossego, descanso para a nossa alma. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de nós chegarmos lá, a Escritura, ela não mente a respeito da nossa situação. A Escritura ela não nos engana. O que é que Paulo diz aqui no verso 2? Observe o que Paulo diz no verso 2. E por isso, nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Observe. Se você perguntar, uma pergunta bem simples. Quem é o cristão? Qual cristão não sofre? Qual cristão não tem perturbação? Qual cristão não tem tribulação? Qual cristão não tem angústia? Qual cristão não tem preocupação com o dia a dia? Qual cristão que não tem preocupação com doença, com a criação dos filhos,
com o que comer, como é que vai pagar as contas, como é que vai pagar o aluguel, como é que vai pagar a água, como é que vai pagar a luz. Qual é o cristão que não tem? Qual é o cristão que não sofre tentação? Todos nós, irmãos, sofremos tentação de 3 fontes: diabo, o mundo e nós mesmos. O pior inimigo que nós enfrentamos é nós mesmos. Então a vida do cristão é uma vida de luta contínua. Entende, irmão? Uns mais, outros menos. Entende? Mas é uma vida de luta contínua. Então veja só o que o texto vai dizer. Por isso, nesse tabernáculo, nós gememos. E a ideia desse gemer aqui, irmão, lá no original, é algo contínuo, viu? É algo contínuo. A ideia é a seguinte, que a vida do cristão é uma vida onde ele fica gemendo direto. É uma vida de sofrimento. Agora eu volto a dizer, uns mais, outros menos. Uns mais, outros menos. Mas não tem não tem essa ideia de alguém dizer, eu sou cristão e eu não tenho problema. Eu sou cristão, mas eu não tenho dificuldade. Todos nós temos dificuldade. E a Escritura está dizendo que nesse tabernáculo, nesse corpo, nós gememos. Agora, irmãos, veja a importância de nós conhecermos as Escrituras. Porque enquanto nós estamos gemendo, enquanto nós estamos sofrendo, enquanto a coisa está ficando angustiada, não é para nós, não é? O que é que a palavra de Deus diz, irmãos? O que é que nós devemos fazer? Olha aí as Escrituras, irmãos. Veja a sua Bíblia aí, ó. É por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando. Aspirando. Aspirando o quê? O que quer dizer aspirar? É aspirador de pó? Não, irmãos. Aspirando, desejar. Desejar. Desejar o quê, irmãos? Sermos revestidos de nossa habitação celestial. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Irmão, se você não tem desejo da glória, algo está errado com você. Se você não tem desejo do céu, algo está errado com você. É muito estranho quando a gente vê certos crentes hoje em dia, sabe? Eles não têm vontade que Jesus volte. Para ser bem franco, o que eles querem é que Jesus demore muito para voltar. Eles querem se casar, querem enriquecer, querem ter muito dinheiro, querem viajar. Eu não estou dizendo que isso é mal, não. Mas eu estou dizendo que isso aqui não deveria ser a razão, sabe, de você viver. O que eu estou dizendo, irmãos, que você deveria ter os olhos na glória, os olhos no céu. Eu estou dizendo que nós deveríamos vivermos essa vida aqui, sim, trabalhar para pagar nossas contas, para nos canalizar o Evangelho, para botar comida nas nossas casas, os irmãos que são homens, que são os provedores do lar, as mulheres, sabe, cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, tudo bem. Mas, irmãos, além dessas coisas, nós deveríamos entender, irmãos, que a nossa vida, sabe, não é aqui não, irmãos. A vida do cristão não se resume aqui não. Quando você não sabe, não pensa no céu, não pensa que vai prestar conta diante de Deus um dia, você vive a vida cristã, sabe, como se fosse brincadeira. Você vive a vida cristã como se fosse um dia após o outro, e não é. E não é. E não é, irmãos. Olha, o verso 17, o capítulo 4, verso 17, volta aí um pouquinho. Olha o que Paulo fala a respeito das nossas angústias. Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Sabe por que é momentânea? Porque por mais que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, por mais que você esteja passando por situações ruins, por mais que você esteja passando por momentos horríveis, eles são passageiros. Eles são passageiros. Entende? E Paulo vai dizer que essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí eu pergunto, por que muitos crentes, por que nós não atentamos para essas coisas? Sabe por quê? Por falta de conhecimento das Escrituras. Simplesmente por causa disso. Quando você vai ver muitos cristãos no seu dia a dia, o
O cara está preocupado com o dia de hoje. Eu não estou dizendo que é errado o cara se preocupar, não. Eu estou dizendo que quando você bota isso acima de Deus, quando você começa a viver em torno disso, tem pessoas, irmão, que só pegam numa Bíblia quando vem no domingo. E dependendo da igreja, viu? E se for essas igrejas mal assombradas que tem por aí, que isso é show, culto para o homem, é muita vitória, é muita dança, é muito pulo, é muita zoada, Bíblia que é boa não tem nada. Então, cara, nem no domingo pega na Bíblia, dirá o resto da semana. Aí como é que essa pessoa vai ter pensamento no céu? Não vai. Não vai, irmãos. Não vai. E a Escritura diz o quê, irmãos? Que nós devemos aspirar, desejar o quê? Ser revestido da nossa habitação celestial. Aqui a Escritura não está mandando a gente desejar ser morto, ser suicida, não. Mas a ideia é desejar, sabe? É ter essa consciência. Eu estou aqui nessa terra, a minha vida aqui não é muito fácil, certo? Mas o meu destino final não é aqui. Meu destino final é a glória. É ter essa consciência. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar no nosso sermão hoje é que o crente tem que ter certeza da glorificação. Entretanto, irmão, surge uma questão, não é? Qual é a questão? Veja aí o verso 3. Quem pode ter essa certeza? Quem pode ter essa certeza? Verso 3. Veja só. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. O que quer dizer isso, Paulo? Quer dizer que eu só posso ter certeza, eu só posso aspirar, sabe, essa habitação celestial, se eu for encontrado vestido e não nus? O que quer dizer isso, Paulo? O que é que os versos nos ensinam? Irmãos, veja a colocação de Paulo. Se todavia fomos encontrados, não é, vestidos. O que quer dizer isso? Calvino, em seu comentário, ele diz o seguinte: ele restringe aos crentes o que ele afirmou a respeito da certeza de uma vida futura. Pois é uma coisa peculiar a eles. Os ímpios também são despojados do corpo, mas como nada trazem aos olhos de Deus, a não ser uma nudez vergonhosa, eles consequentemente não estão vestidos com um corpo glorioso. Os crentes, por outro lado, que aparecem aos olhos de Deus, vestidos com Cristo e adornados com sua imagem, recebem o glorioso manto da imortalidade. Ou seja, quem é que pode ter essa certeza? Quem é cristão. Quem tem o Espírito Santo dentro de si. Quem nasceu de novo. Ímpio não tem essa convicção. Então a minha pergunta é muito simples, meu irmão. Você está como? Você está vestido ou você está nu? Não é essa roupa aqui não, meu irmão. Não sou nem um louco, não. Todo mundo que está vestido. A minha pergunta é, você está vestido espiritualmente ou você é nu espiritualmente? E aí? O falso evangelho não gera conversão, não. Quem gera conversão é o verdadeiro evangelho. Porque o Espírito é o Espírito da verdade. E nenhuma mentira procede jamais da verdade. Então, irmãos, a pergunta é, como é que a gente está, irmãos? Sim? O apóstolo, portanto, faz menção aqui de uma dupla roupa, ou de uma roupa dupla, com a qual Deus nos investe. Está sobre nós a justiça de Cristo e a santificação do Espírito nessa vida. E após a morte, imortalidade e glória. A primeira é a causa da segunda, porque aqueles a quem Deus determinou glorificar, Ele primeiro justifica. Então a pergunta é, como é que você está? Você está vestido ou está bom? Você tem certeza de salvação ou não? Você crê em Cristo? Você tem experiência de ter nascido de novo? Se você morreu hoje, para onde você vai? Ou será que você está feito simples, né? Ah, eu espero que Deus ponha você em bom lugar, né? O cara pintou e bordou aqui, né? É um quebrador da lei de Deus, né? Tira a onda, apronta, é fácil não, se amostra.
Aí morre. Aí nessa hora, né, é uma graça, o cara vira santo, né? O cara vira santo, né? Aí ainda aparece, né? Nós não podemos julgar. Irmão, não é ninguém que julga, não, é a Escritura que julga. Só quem passou da morte para a vida é quem tem Jesus. Se não tem Jesus, não passou da morte para a vida, não. Se não tem Jesus, irmão, não tem como aspirar por isso, não. Se não tem Jesus, está nu, não está vestido, não. Se não tem Jesus, está nu, não está vestido, não. Entende? E observe, irmãos. E não nus. E não nus. Agora, uma coisa bem interessante aqui nesse verso, não é que alguém poderia dizer da seguinte forma. Bom, a ideia de vestido aqui, bora, preste atenção na linha do raciocínio. A ideia de vestido aqui é o quê? É o ter um novo corpo glorificado. Verdade? Mas uma pessoa que morre hoje, cristã, uma pessoa que morre hoje em Cristo, uma pessoa que morre hoje, que professa fé, ele vai ter esse corpo glorificado de forma imediata? Não. Porque a glorificação só vai se dar na ressurreição. Então esse período, esse intervalo, é o que a Escritura chama de estado intermediário. Esse intervalo, o corpo está aqui na sepultura. O espírito ou alma, como queira chamar, está lá. As duas partes estão separadas. Então, o irmão lá está nu ou está vestido? Irmãos, apesar do corpo dele estar aqui, mas ele está vestido em Cristo. Porque ele tem a certeza que ele vai ressuscitar. Como você tem a certeza que ele vai ressuscitar? Os adventistas dizem, entendeu, o seguinte, que quando você morre, o espírito ou alma, como queira, dorme. Preste atenção, dorme. A Escritura não diz isso. A Escritura não diz isso. A Escritura diz que quando uma pessoa dorme no Senhor, quer dizer, morre, o seu espírito ou alma, ele está vivo e já está gozando no paraíso. Ele ainda não tem um corpo incorruptível, porque o corpo dele está aqui e ele vai vir com o Senhor Jesus no último dia para pegar o seu corpo. Mas durante esse acontecimento, ele está fazendo o quê? Irmãos, a teologia chama isso de igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? É a reunião de todos os eleitos que morreram em Cristo e que estão gozando com Deus hoje em dia. Igreja triunfante. Nós somos o quê? A igreja militante. O que quer dizer igreja militante? Aquela igreja que está nessa terra lutando contra as trevas. A igreja militante. Entendeu, irmão? E ainda há uma igreja que ainda falta nascer de novo, que está lá no mundo. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Quando todos os eleitos de Deus estiverem reunidos, quando Deus tiver chamado todo o seu povo das trevas para a luz, o Senhor Jesus virá e buscará seu povo. Então, observe uma coisa clara. Por que é que nós pregamos o Evangelho? Eu estava na reunião do presbitério, um pastor falou uma coisa que eu achei fantástica. E é verdade. Ele disse, irmãos, era para todo crente reformado, nós, quando formos pregar o Evangelho, quando saíssemos para pregar o Evangelho, nós devêssemos sair com a seguinte ideia. Por que é que a gente vai pregar o Evangelho? Por que é que a gente vai entregar estudo bíblico? Por que é que a gente vai chamar pecadores ao arrependimento? A gente vai, feito os arminianos, sair para pregar. O que é que vai ser salvo? Vamos ver, né? Vamos ver. Dependendo da tática, da fala, da tua conversão, da tua fala. Nós não pregamos o Evangelho assim, não, irmãos. Nós saímos para pregar o Evangelho em busca dos eleitos de Deus. Em busca dos eleitos de Deus. Então, quando a gente sai para pregar o Evangelho, entregamos, né, sexta-feira, 650 estudo bíblico aqui, nas redondezas. A gente antes de sair, ora, vai.
E se não vier ninguém? A gente não tem essa preocupação. E se vier alguém? A gente também não tem essa preocupação. A nossa preocupação é o quê? Ser carteiro. O que é que um carteiro faz? O carteiro, quando bate na tua porta, a carta, ele não quer saber se ali você está recebendo uma herança de 400 milhões de reais ou se você está recebendo a notícia da morte de um querido seu. Ele não quer saber. A função dele é entregar a carta. A nossa função é entregar a carta. A nossa função é pregar o Evangelho. Se Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Se Deus não quiser salvar, Ele não vai salvar. Mas nenhum eleito, nenhum homem por quem Cristo morreu, vai morrer sem ter vindo para o Evangelho. Então, essa é a nossa convicção. Então, a gente sai entregue, irmãos. Entendeu? Então, observa uma coisa cá, irmão. O que quer dizer isso? Vamos lá. O que quer dizer isso? Os santos que já estão na glória fazem parte da igreja triunfante. Nós que estamos aqui fazemos parte da igreja militante. E por que Cristo não veio buscar seu povo ainda? Porque ele tem um povo para nascer de novo. Quando esse povo nascer de novo, esse povo que está no mundo, quando eles vierem das trevas para a luz, quando todo o rebanho estiver junto, como diz João 10, o Senhor Jesus buscará seu povo. O que é que os crentes da igreja triunfante estão fazendo agora? Estão dormindo? Como diz a teologia adventista? Não. Estão acordados, estão gozando com Cristo. E eles fazem o que lá? Eles cultuam a Deus? Cultuam. Eles falam das escrituras lá? Falam. O conhecimento que eles têm de Deus, como é? É mais avançado que o nosso? É aquilo que os antigos reformados chamavam a teologia dos benditos. Nós praticamos a teologia dos peregrinos. Porque nós somos paroquianos, como diz lá em 1 Pedro. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Eles já chegaram na glória. Mas eles ainda não estão completos. O corpo deles ainda está aqui. Mas o Espírito já está na glória. Então, observe, irmãos. Eles ainda, por assim dizer, o seu corpo está aqui, eles ainda não têm um corpo glorificado, mas porque eles estão em Cristo, eles já estão gozando. Compreende, irmãos? Isso aí. Então, observe, irmãos. O Dr. Charles Hodge, em sua teologia, diz o seguinte: a doutrina protestante comum referente a essa questão é que a alma dos crentes, ao morrer, aperfeiçoada em santidade, passa imediatamente para a glória, e seu corpo, embora unido a Cristo, repousa em sua sepultura até a ressurreição. Segundo esse conceito, o estado intermediário no que diz respeito aos crentes é de grande exaltação e bem-aventurança, e é perfeitamente coerente com a crença de que depois da segunda vinda de Cristo e da ressurreição dos mortos, o estado da alma será muito mais exaltado e bem-aventurado. Então, observa cá. Quem é que pode ter certeza de glorificação? Os que nasceram de novo. Quem é que pode ter certeza de salvação? Os que têm o Espírito como ser e penhor. Esses é que têm certeza de salvação. Esses é que têm certeza da glorificação. Então, irmãos, observa. Bom, a gente já sabe qual é a certeza, que é a certeza da glorificação. A gente sabe quem é que pode ter essa certeza. Aqueles que nasceram de novo. Então agora surge outra questão. Como é que essa certeza deve se manifestar em mim e em você? Como é que essa certeza tem que se manifestar em mim e em você? Veja aí o verso 4. Ela deve ser intensa. E aí eu tenho um problema. Se você não está debaixo da pregação legítima do Evangelho, você não vai ter essa certeza intensa. Você nem sequer vai saber o que ela é. Enquanto a Escritura manda você ter ela de forma intensa. Veja só o verso 4. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja só, irmão. O que é que os versos nos ensinam? Pois, na verdade, o que estamos, ou seja, a gente que está nesse tabernáculo, nesse dia a dia, faz o quê, irmão? É que geme. Geme. O que quer dizer isso? Quer dizer, observe, irmão, nossa vida, como é a vida do cristão aqui? É vida com tribulação, é vida com preocupação, tribulação, essas coisas todas. Mas observe, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos, irmãos, desejar. Desejar. Aí observe que Paulo vai dizer uma coisa bem interessante aí. O verso 4, Paulo vai dizer, olha, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos. Não é porque o crente queira morrer.
Não é porque o crente tem aquele desejo suicida. Não é não, irmãos. O nosso desejo, sabe, a nossa esperança é o quê? É ser revestido. Ser revestido. Revestido pelo quê? Para que o mortal seja absorvido pela vida. Revestido de quê? No nosso corpo, incorruptível. Irmãos, olha, responda para você mesmo. Você deseja a vinda do Senhor Jesus? Você deseja? Você já parou para pensar nisso? Você deseja, irmão, a vinda de Jesus? Você espera por isso? Paulo fala aqui, ó. Não é que eu queira morrer, não, mas eu queria ser revestido. Eu já falei para os irmãos aqui que meu maior sonho, se Deus me concedesse isso, era não passar pela morte. Eu queria estar vivo quando o Senhor Jesus voltasse no último dia. Eu queria estar vivo. E é interessante que Paulo tem esse mesmo desejo. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Paulo diz o seguinte, ó. Não porque queremos ser despidos. Ninguém quer morrer, não. O que nós queremos é ser revestidos. Tem crente, irmão, que não deseja a volta de Jesus, coisa nenhuma. Tem crente que nem sequer sabe disso. Tem crente que vive a vida dele como se fosse um ímpio. Um dia após o outro. Tem crente que acha que tudo se resume aqui. Tem crente que não pensa na glória. Então, irmãos, a minha pergunta é essa, irmãos, para você. Você tem esse desejo, irmãos, que o mortal seja absorvido pela vida? Você tem desejo do corpo incorruptível? Você tem desejo da glória? Você tem desejo de ir para o céu? Você tem desejo de ter um corpo que não peque mais? Um corpo que não vai morrer? Você deseja isso? Deseja, irmão? Porque é esse desejo, sabe? É esse desejo, é essa vontade, sabe? É essa vontade que é justamente a manifestação de forma intensa da convicção que você tem. Mas é como eu disse agora há pouco, irmão. Se os crentes hoje em dia, dessas igrejas mal assombradas, por exemplo, não sabem uma grana da Bíblia, uma graninha, não sabe. Não tem interesse nas escrituras. Não tem, irmão. Não tem vontade de querer aprender. Você acha que uma pessoa que tem na cabeça aquela ideia de, não, estudar teologia, estudar escritura, isso deixa o crente frio. Você acha que uma pessoa dessa, um ser humano desse, tem algum desejo pela glória? Se ele não sabe nada de escritura, se ele não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, você pergunta para ele, o que é justificação, irmão? É isso. É o nome do remédio? Que é adoção? Que é regeneração? Que é santificação progressiva? Tu sabia que tu fosse eleito na eternidade? Tu sabia que não é tu que quisesse Deus, é Deus que te quis? Por isso que tu viesse? Não. Tu sabe que tu tem o Espírito Santo como sede e penhor? Não. Tu não lê Bíblia, não, é? Não. Complica, né? Complica, né? Aí você vê, irmão, crentes raquíticos. 1 Pedro 2, o que dá crescimento espiritual ao crente é o leite genuíno, é o verdadeiro evangelho. Se a pessoa está debaixo da falsa pregação, ele está tomando leite falsificado. E há muito tempo atrás, até Guilherme estava me lembrando dessa ilustração. Eu sou de Caruaru, né, os irmãos sabem. Quando eu era criança, eu me lembro que minha mãe dizia, eu não vou comprar leite ali não, porque ali o leiteiro bota água. Quem é aqui sabe do interior, sabe muito bem que é leite com água. Ué, muitas crianças aqui nunca tomaram leite de verdade, não. Leite de caixinha, leite com formol. Leite original, meu amigo, é aquele que sai da teta da vaca, e você é o leiteiro lá tirando leitinho, e você toma o dinheiro.
o cara tá te dando leite original. Aí você bota para cozinhar, o bicho sobe aquela lata. Aquilo é leite original. O leite que tu toma é falsificado. É feito esse falso evangelho. É evangelho com forró. É evangelho falsificado. Por isso que os crentes é tudo raquítico. O culto racional, uma berradeira dos infernos, grito para lá, grito para cá, esse é culto racional, é Romanos 12. O culto tem que ser racional. Qual é a racionalidade desse culto? Nenhuma. As músicas, cultua a Deus? Não, antropocêntrica. Você sabe, você vai perguntar para o crente, irmão, doutrina? Não sei. Glorificação? Não sei. Irmão, você vê, olha, é um testezinho, viu? Olha, eu não estou falando contra essas Bíblias não, tá, irmão? Por Jesus. Mas você quer ver aí, quando você vê os crentes, olha, essas Bíblias que tem esses negóciozinhos aqui, certo? Abre aí 1 João. Olha a graça. Aí vai com isso. Vai quer dizer isso? Não lê Bíblia. Simplesmente. Esse lê-se? 1 João está onde? No Novo Testamento. Aonde? Lá no finalzinho. Vou lá em cima. Obadias está onde? Velho Testamento. Profeta menor. Onde é que fica na tua Bíblia? Aqui. Gênesis está onde? Pentateuco. Onde é que está na tua Bíblia? Aqui. Salmo está onde? Poeta. Onde é que está na tua Bíblia? Aqui. Isso eu aprendi quando era criança na Presbiteriana Central de Caruaru. Aqui. Aqui. Isso tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Acha. O crente não lê a Bíblia. Então, irmão, como é que ele vai ter essa certeza, essa vontade? Como é que ele vai ter essa confiança na glorificação? Ele não vai, irmão. Mas nós devemos ter essa certeza de forma intensa. Nós devemos ter essa certeza de forma intensa. E por fim, irmãos, por que nós devemos ter essa certeza que se deve se manifestar em nós de forma intensa? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Verso 5. Porque é decreto de Deus para a nossa vida. Deus decretou isso para a gente, irmãos. Olha o que diz o verso 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Irmãos, foi o próprio Deus que te preparou, irmãos. Foi o próprio Deus que decretou que tu terias um corpo glorificado. Foi o próprio Deus que disse que nós iríamos morar com Ele na glória. E sabe, irmãos, qual é a certeza que isso é verdade? É que nós temos o Espírito Santo como um penhor. Sabe o que é um penhor, irmãos? O que Stanley, em seu comentário, diz o seguinte: o sujeito do versículo 5 é Deus, a quem Paulo descreveu com duas cláusulas. Deus nos preparou e Deus nos deu o Espírito. Primeiro, então, a obra de Deus em nos preparar. A ideia do verbo preparar pode ter o sentido de trabalhar diligentemente como uma pessoa, mais ou menos como um instrutor treina um estudante, antecipando uma formatura de um trabalho. A vida de Paulo é um exemplo disso. Deus preparou para o trabalho missionário, dando uma educação propícia, uma experiência de conversão, fé em Cristo, numerosas experiências e provas difíceis. Paulo escreve que Deus nos preparou. Para que Deus nos preparou? Para um fim específico. Que é o que, irmãos? Deus nos preparou para quê? Para ser revestido com um corpo ressurreto, para termos a sua glória, não a glória dele, mas agora na sua glória, que Deus já preparou para nós. E sabe a esperança, sabe a certeza que nós teremos isso? Nós temos o Espírito Santo.
O Espírito Santo como ser e penhor. O Espírito Santo como aquilo, sabe, que Deus nos deu. E que é a convicção e a certeza que Ele não mente. E que a nossa esperança não é vã. O nosso trabalho não é vã. Essa convicção. Entende, irmãos? Então, observa. Vê só, irmãos, a importância aqui. Eu tenho um Espírito. Eu estudo a Escritura. Toda vez que eu estudo a Escritura, toda vez que eu medito na Palavra de Deus, toda vez que eu aprendo a Palavra de Deus, toda vez que eu procuro me guiar a minha vida, fazer o que Deus quer, eu vou crescendo espiritualmente. Eu vou crescendo espiritualmente. Eu vou crescendo espiritualmente. Então, essa convicção da glória, sabe? Esse entendimento, meu Deus do céu, que eu fui salvo. Salvo para quê? Para obedecer. Salvo para quê? Para ter um novo corpo. Salvo para quê? Para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu vou ter esse discernimento. Eu vou ter esse discernimento. Então, eu não vou ficar, irmão, ó, os problemas vêm. Vem, beleza. Mas peraí, o problema veio. Sim, o problema veio. Por quê? Porque tu está nesse corpo. E pelo fato de tu estar nesse corpo, tu vai gemer. Ah, o que a Escritura diz? No mundo tereis aflições, mas tem de bom que eu venci o mundo. Então você cresce, você começa a olhar as coisas de forma diferente. Entende, irmãos? Entende? E você cresce. Penhor é a segurança do que nós somos e de que nós teremos isso. E para finalizar, irmãos, para as aplicações, presta atenção nessas aplicações. É no mínimo estranho alguém que se identifica como cristão e não deseja ser glorificado. Estranho, né? É no mínimo estranho alguém que se identifica como cristão e não crê na ressurreição. É uma derrota, né? É estranho alguém que se identifica como cristão não deseja que o último dia chegue para que a terra fique livre do pecado e seja restaurada. É estranho alguém que se identifica como cristão passar por este mundo sem ter sentido a injustiça por ter feito o que é correto e desejar a justiça de Deus na terra restaurada. É estranho alguém que se identifica como cristão não procurar ter certeza de sua salvação e nem se interessar por isso. É estranho alguém que se identifica como cristão não viver a vida hoje sabendo que sua real existência não é aqui, é nos céus. É estranho alguém que se identifica como cristão desejar a morte, pois Deus criou o homem para a unidade psicossomata. E quer dizer isso. Irmãos, que mesmo aqueles que morreram em Cristo, eles sabem que irão ressuscitar no último dia. E é estranho alguém que se identifica como cristão não procurar saber dessas coisas, a não ser que não seja de fato cristão. Então, irmão, todo aquele que nasceu de novo, irmão, deseja o leite genuíno. Pai, irmão, é tão estranho quando você fala do Evangelho, sabe? Fala das Escrituras. Pai, eu sinto isso, sabe? Meu Deus do céu. Quando eu dou aula em certo lugar que eu já dei aula na minha vida, sabe? Você fala da Escritura, você mostra, sabe? Você olha para as pessoas, é aquela coisa apática. Os olhos não brilham. Sabe? É aquela coisa sem interesse. É como se você estivesse falando, sei lá, meu Pai do céu, uma besteira, uma coisa. Você está falando da Escritura. Você está falando da Escritura. A pessoa que está ouvindo, que se diz cristã, ela não compartilha, sabe? O olho dela não brilha, ela não tem esperança, ela não vibra. É aquela coisa morta. E aqui eu não estou falando de pentecostalismo, não, porque nós somos reformados, Deus seja louvado. Eu estou falando de pessoas, sabe, que ouvem as Escrituras e vibra pela Escritura. Que crê que é a palavra de Deus. Que crê que isso é verdade. Sabe? Eu me lembro do presbítero Ricardo, lá da igreja de Arthur. Entendeu? Ele disse, a melhor coisa é quando a gente vai fazer um churrasco, né, com crente, comendo carne. Na época eu tomava muita Coca-Cola, hoje eu quase não tomo mais. Tomando Coca-Cola e falando das Escrituras.
Eu me lembro do irmão meu lá em Osmar, lá em Bezerro. A gente começava a falar da escritura de 7 horas da noite e ia para 3 horas da manhã, conversando de Bíblia, só doutrina. O dia amanhecendo só doutrina e você não se cansa. Aí tem certas pessoas que nunca nasceram de novo, que quando vai para a igreja reformada, nunca mais volta, porque é 1 hora de sermão, não tem show, não tem espetáculo, é 2 horas de culto, 1 hora de sermão. Meu irmão, isso não vai terminar não. Aí não, meu irmão. Vou entrar na presença de Deus. É para ficar, ó. Bíblia. Alimento de crente é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. É doutrina. É Bíblia. É se alegrando na escritura. Comendo. É 2 banquetes, né? O manjar espiritual e a carnezinha com a coca. O pãozinho de alho e falando de escritura. Eu tenho saudade dessas coisas. Nunca mais fiz. Mas eu já vi muito isso. É bom, irmãos. É bom. Então é isso que eu quero dizer, irmão. A gente tem esse desejo pela glória. A gente tem esse desejo pelo céu. Pensa nisso, irmãos. A Ele seja toda a glória, como foi no princípio, é agora e será para todo sempre. Amém, irmão. Amém. Vocês não podem falar, mas podem balançar a cabeça. Compreenderam o sermão, irmãos? Compreenderam o sermão? Qualquer coisa, pergunta depois do culto. Bora para a bendita Eucaristia. Mateus 26. Mateus 26, irmãos. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saiu para o monte das Oliveiras. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que tu, ó Pai, reviste os elementos que os teus santos vão lhe pegar de sacramentalidade, que eles recebam Cristo, ó Deus, espiritualmente, tanto no pão quanto no vinho. Que a bendita Eucaristia seja veículo de graça e não de condenação para o teu povo, ó Deus. Tudo isso que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Presbítero. A Escritura diz, irmãos, que o Senhor ele parte o pão, isto é, meu corpo, que nós devêssemos fazer isso quando nós nos reuníssemos, né? E a gente estava falando, irmãos, de desejar, né? A realidade, a glória. E eu tinha falado de igreja triunfante, né? Os irmãos que estão lá na glória, né? Que estão vivos, como o Senhor Jesus falou lá para os saduceus, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Não é? E eu falei agora há pouco que lá eles praticam aquilo que é chamado de teologia dos benditos, né, da igreja triunfante. Nós somos na igreja militante e a gente pratica a teologia dos peregrinos. Então, irmãos, quando a gente entende isso, a gente compreende uma coisa aqui. Vê só. Lá em 1 Pedro diz que nós somos peregrinos. A palavra grega é paroquianos, tá? Então, para nós compreendermos, nós saímos do Egito, das trevas do mundo, e nós estamos caminhando para Canaã. Caminhando voo para Canaã. Glória a Deus. Caminhando vou para Canaã, certo? Nessa nossa peregrinação aqui nessa terra, nós estamos passando pelo nosso êxodo, tá? Então observa, lá no Antigo Testamento, o maná, o pão do céu, que alimentava o povo de Deus na travessia do deserto até a Canaã, não é? A terra prometida, era o maná. O nosso maná nessa travessia aqui, entendeu? É justamente o corpo de Cristo espiritualmente. Logicamente, isso aqui é pão. Pão, sim. Fermento, é pão. Não se transformou em corpo de Cristo, como Roma fala. Também Cristo não está misturado aqui, ó, conforme nossos irmãos luteranos falam. E nem isso aqui é um mero pão, conforme o pessoal batista e pentecostal fala. Cristo está espiritualmente
Por isso que Paulo fala que se nós comermos o pão, bebermos o vinho, sem termos discernimento, entendeu? Nós somos réus do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Certo? Então nós precisamos ter esse discernimento. Então quero passar agora o pão da Eucaristia aos eleitos de Deus por mão do presbítero Jairo. Em meu viver é te amar. O que mais quero em meu viver é te amar. Se quero te amar, contigo sempre estar. Mas quero em meu viver é te amar. Mas quero em meu viver é te louvar. Mas quero em meu viver é te louvar. Quero te louvar, contigo sempre estar. O que mais quero em teu viver é te louvar. O que mais quero em teu viver é te servir. O que mais quero em teu viver é te servir. Se quero te servir, contigo sempre estar. O que mais quero em teu viver é te servir. Da mesma forma que o Senhor parte o pão, ele também pega o vinho e diz: isto é meu sangue derramado em favor de muitos. Tá? E só avisando aos irmãos que estão nos visitando, né, que se professam fé em Cristo, pode sim participar da Eucaristia. Tá? E outra coisa que eu sei que os irmãos vão achar diferente, né, aqui nas igrejas reformadas a gente não adultera o elemento da Eucaristia. Em muitos lugares é suco de uva, né, o kisuke. A gente quer vinho, porque o Senhor Jesus tomou vinho. Tá? Então os irmãos não estranhem, tá certo? Passar o vinho da Eucaristia aos eleitos de Deus, no nome do presbítero Jairo. Só rebanho, só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui. E no só Espírito adoramos a Ti. E no só Espírito adoramos a Ti. Um só rebanho, um só pastor. Senhor, desse teu
Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por ti, ó Senhor. Face a face, que vamos ver que nos amou e por nós quis morrer. Que nos amou e por nós quis morrer. Algum eleito de Deus deixou de pegar o pão eucarístico? Tomai e comei. Este é meu corpo, que é dado por vós. Algum eleito de Deus deixou de pegar o vinho eucarístico, irmãos? Tomai e bebei. Este é meu sangue, que fora derramado por vós. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos cantar o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme a Deus e que anda sempre atento nos caminhos do Senhor. Do labor das suas mãos o teu pão granjearás e feliz então serás e em tudo vencerás. Tua esposa como a vide, muitos filhos te dará. Quais exemplos da oliveira, tua mesa rodear. E será abençoado quem assim teme ao Senhor. Vês como será a bênção para quem teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, desde a terra de Sião, e que veja as riquezas vindas de Jerusalém. Pelos tempos dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos vendo, e a paz sobre Israel. Mateus 6, irmão, de 9 a 13. A gente põe aqui no slide para os irmãos, né, que não sabem. Os irmãos que sabem, por favor, não olhar para o slide. Nós vamos orar, né? Então fecha os olhos. A Escritura diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A nossa litânia final, irmãos, todos juntos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Deus Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. A nossa fé comum, irmãos, fé da igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor permitiu que nós subíssemos à tua casa, Pai, para te adorar em espírito e verdade, para, ó Deus, termos certeza e esperança da nossa glorificação, ó Deus. Graças te damos também, Pai, pela bendita Eucaristia, ó Pai, onde teu povo recebe Cristo espiritualmente, tanto no pão quanto no vinho. Ó Deus, eu quero, Pai, te rogar, Pai, pela irmã Neide, ó Deus, que teve que se ausentar do culto solene porque estava passando mal. Peço a ti, ó Deus, que o Senhor esteja recuperando sua saúde. Também te está te pedindo, Pai, pela irmã Lourdes, pela irmã Noêmia, pelo Éder, pelo Vanso, ó Deus. O Senhor tenha misericórdia dos teus servos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, o Vanso na questão da cirurgia dele, Pai. Também quero te pedir, Pai, pela minha esposa, ó Deus, que o Senhor esteja ajudando ela na recuperação, Pai, de sua saúde. Também eu quero te rogar, Pai, pela tua serva, Pai, irmão Osani, o irmão Gilson, lá da igreja, Pai, de Arthur, pela tua serva, irmã Maria Barro, lá da igreja de Camaragibe. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor também tenha misericórdia, Pai, das congregações, do ponto de pregação lá em Garaçu. Se for da tua vontade, ó Pai. Chama, Pai, teu povo, Pai, teus eleitos, ó Deus. Ajuda, Pai, a tua igreja, ó Pai, faz ela crescer em graça e conhecimento. Eu te rogo também, Pai, em nome de Jesus, que nessa semana, ó Pai, que começou, ó Pai, que o Senhor esteja derramando tuas bênçãos sobre teus santos, ó Deus. Que o Senhor, Pai, nos proteja amanhã, Pai, quando o teu povo sai para o trabalho. Que o Senhor os leve em paz, que o Senhor os traga em paz. Que o Senhor acampe teus santos anjos, ó Deus, ao redor dos teus santos, ó Pai. Que eles sejam livres do mal. Livra, ó Pai, teu povo, Pai, do homem mau, do assassino, do adúltero, ó Deus, do ladrão. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Protege teu povo, Pai, que vai para o trabalho, que usa metrô, carros, Pai, Uber, ônibus. Que a tua poderosa e bondosa mão esteja sobre eles. Abençoa teu povo, Pai. Tem misericórdia, Pai, da tua igreja, Pai. Tem misericórdia de nós que somos teu pequeno rebanho. Abençoa, Pai, a casa do teu povo e os animais do teu povo, ó Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo, pela mediação do nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus. A Escritura diz que o povo de Deus tem que ser abençoado da seguinte forma: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz, meu irmão. E eu envio eleitos, ide em paz, lembrai-vos dos pobres, que Deus te Pai seja convosco. Amém, irmãos, podem sentar para terminar a liturgia no culto, que culto é vida. Irmãos, deixa só, enquanto o Janinho fecha a transmissão,